veio visitar o British Museum, esse cartão postal de Londres, um verdadeiro ícone da cidade, que recebe milhões de visitantes todo ano. Só no ano passado foram 6 milhões. E as palavras que vêm à nossa cabeça quando a gente pensa num lugar como esse é no mínimo tradicional, antigo, talvez até um pouco conservador. Mas o que a gente vai ver hoje aqui não tem nada de conservador, muito menos de tradicional. É uma exposição tanto quanto excêntrica, curada e desenvolvida pelo Grayson Perry, um artesão aqui de Londres, que é uma figura um tanto quanto controversa, e a gente vai entender isso quando a gente entrar na exposição. O Grayson Perry é um artesão aqui da Inglaterra, mais precisamente um ceramista. Ele é conhecido pelos vasos e toda a produção dele, que é muito bacana, mas ele é mais conhecido ainda pela personalidade dele. Ele é uma figura e tanto, porque ele não só é o Grayson Perry, como ele também é a Claire, que é o alter ego dele. Ele se transveste de mulher e encarna todo um outro personagem. Essa é uma das criações do Grayson, a moto dele que ele usou para viajar pela Alemanha, mas não só para ele. Ele levou na viagem o ursinho, o Measle, que é tipo um deus desse mundo paralelo da imaginação do Grayson Perry. Então vocês imaginam um cara chegando na Alemanha com uma moto dessa cor de rosa e falando para todo mundo que ele estava levando o ursinho dele para passear. O bacana dessa exposição é que mesmo se você não entende nada de artesanato ou de cerâmica, você vai apreciar da mesma maneira. O próprio Grayson Perry diz isso, que você não precisa ter um profundo entendimento do que está se passando aqui para gostar da exposição. Ele diz que ele não é um historiador, ele é um artista e ele quer que as coisas sejam apreciadas pela beleza, pela estética mesmo, que a história não precise ir mais a fundo nesse caso. Mas é bom a gente saber um pouco do que está se passando aqui, porque os bastidores dessa exposição, o porquê desses objetos estarem aqui, é uma história bem interessante. São 200 objetos, sendo que 170 são do arquivo do British Museum e 30 produzidos pelo Grayson Perry para essa exposição. O que acontece é que ele passou 2 anos, mais ou menos, nos bastidores do museu, escolhendo esses objetos. Vocês imaginam, são literalmente milhões de coisas que tem aqui no arquivo, porque nem tudo que o British Museum possui tá sendo exibido nos corredores, nas galerias do museu. E essas 170 peças, de alguma forma, falaram com ele, chamaram a atenção dele, e ele foi inspirado para criar mais 30 novas peças, para elas casarem, para elas terem alguma conexão umas com as outras. Esse vaso aqui é uma das criações dele para essa exposição. E você consegue ver aqui bem o estilo do Grayson Perry, como ele mistura grafismos, palavras, tipografia e como realmente casa com o resto das coisas que estão aqui. Tem mesmo a ver, você consegue, é claro, saber que isso é contemporâneo, que as outras coisas são mais antigas, mas o próprio Grayson falou que tudo que está aqui um dia foi contemporâneo. Esse vaso, ele pensou nele enquanto ele próprio assistia TV. Ele pegou palavras de propagandas, de programas, foi escrevendo e aplicou na criação dele. Ou seja, é um pouco de pop art também, né? É uma coisa que todo mundo tem um certo entendimento. Então aqui você vê as palavras soltas, podem até não fazer muito sentido, mas são sons que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que falam com a gente. Ali a gente tem uma tapeçaria do Tibete, super antiga, e aqui a gente tem uma tapeçaria dele próprio, feito para mostra. E claro, você consegue perceber qual que é o novo e qual que é o antigo, mas elas conversam, as cores, os personagens, a maneira que foi feita. E é engraçado ver como uma do lado da outra, sendo que uma é contemporânea e outra é antiga, elas vão bem juntas. Quando que você ia achar que num museu como esse, onde você busca coisas da Grécia Antiga, do Egito Antigo, você acha um colete de jeans cheio de broches, de lembranças, de coisas que as pessoas colecionam, coisas que a gente tem em casa. A gente nunca imaginaria que fazem parte de peça do museu. E sim, está aqui, protegido tão bem quanto todas as outras coisas, e tem história. Existem vasos, existem tapeçarias, mas alguns objetos são meramente decorativos. Não tem muito uma explicação, é só uma expressão artística mesmo, o que já vale muita coisa. A ideia dessa exposição surgiu do próprio Grayson. Foi ele que foi atrás do British Museum,
com a proposta dessa montagem. Imagina só, não foi fácil, porque ele tinha ouvido falar que o British tinha uma verba para exposições contemporâneas, mas uma pequena verba mesmo. E vocês imaginam que um museu desse tamanho, conhecido assim, desse porte, como deve ser para aprovar uma exposição? Então ele foi insistente, ele formalizou a proposta, ele disse o que ele queria fazer e esperou uns bons anos para conseguir um retorno positivo. E deu super certo, né? O nome da exposição é The Tomb of the Unknown Craftsman, ou seja, o túmulo do artesão desconhecido, que é nada mais nada menos que uma homenagem dele, do curador, para essas pessoas, para esses artesãos que fizeram todos esses objetos que não estão só aqui na exposição, mas em todo o British Museum. E a gente não sabe o nome, né, de quem que fez tudo isso. Então fica aí a homenagem do mundo moderno para o mundo antigo.